e participo, porque eu os convido a alguma manifestação, ou por escrito, ou ao final da apresentação. Mais fácil que seja por escrito, para que outras pessoas no canal possam ter, e que não estão no momento, possam ter acesso. Também peço que apreciem o trabalho, dizendo se gostaram ou não gostaram, e fazendo perguntas e comentários. Bom, hoje nós abordaremos um tema que consiste no estudo de um dos livros do Antigo Testamento. Um livro que é classificado entre os chamados livros históricos do Antigo Testamento, porque o cânone, do modo como foi encadernado, não segue uma ordem cronológica, mas, de algum modo, estabelecer uma ordem que começa com os livros da lei, chamados livros da lei, o Pentateuco, depois vem os livros históricos, depois os livros poéticos, depois os livros proféticos, que conclui assim o Antigo Testamento. E depois temos o Novo Testamento. Então, o livro de Ruth, que é o que vamos estudar hoje, é um dos livros históricos. Mas essa classificação não exclui outros aspectos dos conteúdos, não exclui outros conteúdos. É um livro histórico, mas, como nós vamos ver, ele tem um forte conteúdo doutrinário. E é um livro histórico diferente dos outros. Histórico porque relata fatos do Antigo Testamento durante o período em que Israel já tinha voltado para a Terra Prometida e em que a Terra Prometida já havia sido, em parte, conquistada, porque o livro de Ruth vem depois do livro de Josué, que foi quem praticamente completou grande parte da conquista da Terra Prometida. E é histórico porque inclui personagens históricos, inclui um dos personagens que aparece no livro, ou dois dos personagens, Ruth e Boaz, que formam um casal no fim do livro, são avós ou bisavós de Davi. Né? E Davi é personagem histórico. Logo, quem está na genealogia dele é personagem histórico. E são personagens muito importantes, porque estando na genealogia de Davi, estão na genealogia do Cristo. Na genealogia do Cristo. Né? E também porque o tipo de pessoas que entram na genealogia do Cristo, como nós vamos ver, tem também um significado simbólico. Né? Então, temos uma dimensão histórica e temos uma dimensão simbólica de caráter doutrinário. E o que esse livro narra? É um livro histórico, mas diferente dos outros, nós dizíamos há pouco. Porque os outros livros históricos, que são em número de 12, eu me refiro aos livros históricos do cânone, não a todos os livros históricos do mundo, né? Só os do cânone cristão ou judaico-cristão. E ele não trata de reis, nem de generais que têm realizado grandes feitos heróicos, nem de profetas, nem de sacerdotes ou líderes, nem de juízes, porque Israel teve um período que não tinha reis, mas tinha juízes que governavam as tribos. Então, é um caso especial. É um livro histórico cujos personagens são pessoas comuns. E aí tem um certo conteúdo de história social, porque não é história política, porque não tem rei, não tem general. Né? Tem, portanto, um forte conteúdo de história social pelo que acontece com os personagens. Né? Além disso, como é um livro centrado nessas pessoas, na vida particular dessas pessoas, de um casal mais especificamente, um casal formado por Noemi, o Noemi, palavra que tinha um significado de agraciada, o doce, o amável. Né? E o marido, Abimeleque, palavra que teria o significado de o Senhor é Deus. Né? E tudo gira em torno desse casal e do que
esse casal, da família que esse casal forma e como essa família evolui. Portanto, não é bem uma macro história, é um casal da micro história. É uma narrativa que contém uma micro história, uma história de uma família, né? Portanto, se aproxima de uma narrativa biográfica, uma biografia de Noemi, que junto com ela vem a biografia da nora, de uma das noras, Ruth, porque o marido e os dois filhos homens de Noemi só são mencionados, né? Eles não têm participação no enredo, na evolução do enredo, ou uma participação mínima. E, por fim, o futuro genro de Noemi, que vem a ser o segundo marido de Ruth, porque o primeiro marido de Ruth era um dos filhos de Noemi. Então, nós temos aí um livro com um certo traço de história social, de microhistória e de biografia. E as biografias podem ser biografias especiais, que tratam de alguma dimensão da existência. Eu costumo dizer, se você vai fazer uma biografia do Pelé, se você fizer só o que o Pelé fez como jogador de futebol, você faz uma biografia especial. Agora, se você quer saber como foi o Pelé quando era menino, o que ele fez na escola, como era a relação dele com os pais ou com os irmãos quando criança, ou o que ele fez na vida profissional após o futebol, como empresário, aí você vai fazer uma biografia total, vai dar um mergulho na personalidade, né? É uma coisa que até alguns teóricos acham que não é possível, porque ninguém consegue dizer tudo de uma vida, né? Teria que ser uma coisa muito grande. E o que se dá aí é o contrário. O livro de Ruth é, se não o menor, um dos menores entre os livros históricos. Eu creio que seja o menor dos livros históricos. É um livrozinho pequenininho, né? Portanto, é uma biografiazinha resumida. Como é uma biografiazinha resumida e trata apenas de algumas questões que não são tão privadas, trata de questões que são muito mais representativas ou significativas dos costumes da época, como nós vamos ver em seguida, e trata da forma de organização das famílias, e trata dos valores da época, dos costumes. Então, é muito mais representativa de um tipo de biografia que não é personalista. Muita gente estranha quando eu falo em biografia, classifico biografias como personalistas e não personalistas. Aí a pessoa diz, como é que pode uma biografia que trata da vida de uma pessoa não ser personalista, né? E eu digo, pode, porque o modo como se trata um personagem de uma história pode ser centrado exclusivamente naquele personagem. Os gostos dele, os aspectos subjetivos da vida dele, né? Mas não é o caso da biografia de Noemi e Ruth, que é o grande personagem que se agregou à vida de Noemi. Porque aí se trata de um estudo de uma família, de uma microhistória, que, como eu dizia há pouco, e é necessário repetir, é uma microhistória em que o que está mais saliente são os costumes, os valores da época e o simbolismo dos fatos e atos. E aqui vamos distinguir atos e fatos, né? Ato é o que expressa uma ação voluntária, e ato é o que não é ação voluntária. Digamos, nessa história do livro de Ruth, tem uma seca em Israel. A seca não é ação voluntária. Agora, o casal, Noemi e Elimelec, resolvem migrar de Belém, a cidade que se chamava, a gente chama Belém, mas de fato o nome era Belém Efrata, que significa casa do pão, ou casa da abundância, ou casa da vida, casa que dá fruto, porque nas profecias estava prometido que o Messias viria de Belém, da cidade de Davi. Belém era a cidade de Davi. Então,
Era a casa do fruto que dá vida, porque Cristo vai dizer que veio trazer vida e vida em abundância. Então, eles saem, e aí vem o simbolismo, um fato, seca, um fato, que lugar? Belém, a casa do pão. Um símbolo, um ato, eles saem da casa do pão, saem da casa da vida. Um símbolo, eles se afastam da promessa do Messias, que dali viria o Messias, ali era a casa do pão. E se afastam durante uma provação, durante uma tribulação, que era a seca. Bem, aí temos o fato, a tribulação, a seca, e um ato, a decisão de migrar. E para onde eles vão? Eles vão para os campos de Moabe. Então, eles decidem ir para o campo de Moabe. O campo era chamado campo de Moabe porque era a terra dos moabitas. Os moabitas eram descendentes de Ló. Ló saiu de Sodoma, sobreviveu a Sodoma, e a família pensou que todo mundo no mundo tinha morrido, e Ló era o último homem do mundo. E aí, durante uma embriaguez induzido pelas filhas, Ló acaba engravidando as filhas. Portanto, os moabitas eram descendentes de um incesto. Aí entra um simbolismo. Ela vai para um campo de Moabe. E os moabitas eram inimigos de Israel e eram amaldiçoados por isso. Então ela sai da casa do pão, ela deixa de esperar pelo fruto prometido e vai para o campo da maldição. Vai para os campos de Moabe. Moabe é um território montanhoso que certamente era menos árido do que a Judéia. E por isso mesmo eles devem ter ido para lá durante a seca. Numa terra árida como é a Judéia, então eles vão para um campo mais úmido, Moabe. E aí outro simbolismo. É fato, estamos falando de atos e fatos, é fato, e eu gosto de pensar a história sempre distinguindo fatos e atos, é fato que eles iam para um lugar mais fértil, mais úmido, ou menos árido. Portanto, o simbolismo aí é que o mundo que nos afasta da promessa do Messias é atraente. E eles vão para um lugar atraente. E lá eles têm 2 filhos, ou já tinham os 2 filhos e imigraram com os 2 filhos, cujos nomes são sugestivos de pessoas frágeis ou doentias, né? Porque um deles tinha mesmo o nome deixa-me ver aqui os nomes. Belém, Efrata, os ambientes. Bom, um deles eu não estou localizando aqui. Se chama Inválido, né? Quilion, um deles se chamava Quilion, que quer dizer desfalecimento, definhamento ou ruína. Era o nome de um dos filhos, né? E o outro se chamava Malom, que significa doente ou inválido. Isso nos faz pensar numa história alegórica, porque eu quando li isso a primeira vez, fiquei pensando, alguém botaria o nome de um filho de doente? O menino nasceu, vamos dar um nome nesse menino. Vamos chamá-lo de doente. Ou de alguém que desfalecido, né? Malom, doente ou inválido. Vamos chamar esse menino de inválido. Aí nasce um segundo filho, Quilion. Vamos chamar esse menino de desfalecido.
ou de ruína. Parece haver aí um sentido simbólico. Então, é histórico ou é alegórico? É histórico. Porque dois dos personagens aí, Ruth e Moabe, entram na genealogia de Davi e, portanto, de Cristo. Eles são bisavós, Ruth e Moabe são bisavós de Davi. Né? E Boaz, Ruth e Boaz, são bisavós de Davi. E Davi é histórico. E tem toda uma genealogia escrita. Portanto, agora, algum conteúdo pode ser simbólico. Pode ser que esses nomes... Mas também não sei como eram postos esses nomes. Se eram atribuídos quando o indivíduo nascia, ou talvez até antes de nascer, se esse menino nascer vai se chamar assim. Né? Ou se eram atribuídos depois de algum tempo, quando se observava a vida da criança. Isso eu não sei dizer. Né? Mas o fato é que tinham esses nomes estranhos. E eu faço essa reflexão porque os nomes são muito estranhos. Né? Então, qualquer história, qualquer narrativa, seja ela ficção, seja ela mito, lenda, seja ela alegoria ou uma simples figura de linguagem, como é o caso da parábola do filho pródigo, você tem ambiente, você tem personagens, e os fatos do ambiente e os atos dos personagens formam um enredo. Isso é próprio da história, disciplina acadêmica, e é próprio da literatura, e é próprio da mitologia, e é próprio de tudo. E é próprio do processo judicial. Nos processos judiciais você tem fatos, ambientes e atos. Atos, conduta dos personagens. Né? Então, nós vimos que aí tem os ambientes, um ambiente é Belém, com toda uma representação simbólica, o outro ambiente são os campos de Moabe. E tem os atos. O primeiro ato é migrar diante de um fato, seca, migrar para os campos de Moabe com o significado: saio da casa da bênção, da casa do pão, e vou para o campo da maldição. Né? E os moabitas eram adoradores de Moloque. Moloque era uma divindade inimiga do Deus de Israel. Né? E então, Noemi, maridos, são hebreus, são israelitas, e, portanto, são servos do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e vão para um território onde o povo se dedicava a Moloque. Então, você tem um primeiro ato de alguém que se afasta e como que rompe, ou que se torna infiel em relação ao Deus de Israel. Bem, e vimos que um ambiente é árido, de Belém, e o outro é um ambiente menos árido, fértil, atraente. Vemos que o mundo pode ser atraente. Bom, e lá em Moabe, os dois filhos de Ruth, de Noemi, os dois filhos de Noemi morrem. E o marido de Noemi também morre. São três personagens que passam assim como uma estrela cadente pela história. Tem os nomes e morrem. Mas antes de morrer, os dois filhos tinham casado. Um com uma mulher, ambos com mulheres moabitas, né? E uma delas se chamava Orfa, e a outra se chamava Ruth. Né? Bom, aí é interessante. A primeira, as duas, quando as três ficam viúvas, Noemi e as duas noras ficam viúvas, Noemi decide voltar para Israel. Já não tinha mais seca em Israel, e ela agora estava viúva, e as duas filhas, as duas noras também viúvas. E existia um costume entre aqueles povos, não era só em Israel,
um costume chamado levirato, né? Que quando uma mulher ficava viúva, um cunhado casava com a cunhada, né? Isso era uma espécie de previdência social, porque aí os filhos do falecido não ficavam órfãos, porque o tio casava com a viúva. E o tio era parecido com o pai, né? O sistema de parentesco não fazia muita diferença entre irmãos e primos e entre pais e tios. Eles tinham mais ou menos a mesma autoridade, ou tinha uma autoridade que ficava logo abaixo da autoridade do pai, era a autoridade do tio. E não era um estranho na família, era uma boa solução, né? E a viúva não ficava desamparada. Então, já que não tinha estado do bem-estar, não tinha quem amparasse a viúva, então quem amparava a viúva era o cunhado. Mas Noemi não tinha outro filho, só tinha 2 filhos, e os 2 filhos morreram e deixaram 2 viúvas. Ela, por sua vez, já estava viúva, e ficavam 3 viúvas numa casa. Então ela decide voltar para Belém, para a casa do pão. E aí vem outro simbolismo. É um ato, né? Ato é aquilo que resulta de uma decisão voluntária. Então, Noemi decide voltar para Belém, e veja, ela tinha saído de Belém para o campo amaldiçoado. E também a quem deu o significado de campo da dúvida para campos de Moabe, porque Moabe era filho de Ló no incesto, e isso seria resultado de uma dúvida na família de Ló, de que Ló seria o último homem do mundo, porque a ideia é que a destruição de Sodoma tinha sido a destruição do mundo inteiro. Então ele era o último homem, daí o incesto. Da dúvida. As filhas duvidavam que existisse outro homem no mundo. Então ela sai para o campo da dúvida. E dúvida aí tem um significado, um simbolismo, porque a dúvida aí é o antônimo de fé. Ela vai para a dúvida porque perdeu a fé. Então ela sai de Belém, Efrata, a casa do pão, e vai para o campo da dúvida. E quando não se dá bem no campo da dúvida, e morre o marido e morre os filhos, ela resolve voltar para a casa do pão. Ou seja, no momento de uma provação, uma primeira provação, a seca, ela como que vacila na fé e vai para o campo da dúvida. Quando a provação se agrava, ou vem uma segunda provação ainda maior, agora as 3 estão viúvas, aí essa nova provação acende ou reacende a fé. E aí ela volta para a casa do pão, volta para a promessa do Messias. Muito bem. E volta. E as 2 noras vão voltar com ela. Mas aí ela diz que tem um discurso bonito no livro de Ruth, em que ela diz que, olha, eu não tenho outro filho para casar com vocês. E não vou mais ter filho pela idade que tenho. E ainda que eu pudesse ter filho, vocês não poderiam esperar que eles crescessem para casar com vocês. Então eu sugiro que vocês voltem para a família de origem de vocês, para a casa dos pais de vocês. Elas deviam ter pais ainda, ou irmãos. E uma delas decide voltar. Mas Ruth decide ficar com ela, né? E aí a palavra Ruth, o nome Ruth, seria também, teria um significado de amiga, lembrando solidariedade e fidelidade. E ela volta com Ruth, com Noemi, as 2 voltam. Noemi volta. Ruth vai pela primeira vez para Belém Efrata. E as 2 chegam em Belém. E, evidentemente, chegam viúvas, uma viúva de um dos filhos, que um era doente, outro era desfalecido pelo nome. Portanto, não devem chegar com uma situação financeira boa. E chegam na época da colheita. E Ruth, que fica,
e é fiel à sogra, porque quando a sogra diz que ela voltasse, ela dá uma resposta também muito bonita, que diz: o meu povo é o teu povo é o meu povo, a tua casa é a minha casa, o teu Deus é o meu Deus, para onde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei, e onde tu permaneceres eu aí permanecerei, aonde tu te enterrares eu aí também morrerei. É um discurso muito bonito de uma lealdade, de uma fidelidade muito poderosa, que algumas pessoas dizem que era um tipo de declaração que ela estava rememorando que se fazia nos casamentos. Hoje tem uma história de dizer que o casamento é na saúde, na doença, e na alegria e na tristeza, e na época se dizia isso, né? Entre aqueles povos. Que teu Deus é o meu Deus, a tua casa é a minha casa, onde quer que tu fores eu irei. Então Ruth vai com ela. E era época de colheita. E haviam costumes, daí vale repetir, a história, o livro tem conteúdo de história social e de biografia não personalista, que eu costumo chamar de, usando uma figura de linguagem, eu digo que essas biografias que usam os personagens como uma representação do todo da sociedade, que toma a parte da sociedade, que é o personagem, como se fosse o todo, eu digo que é uma biografia metonímica, que é aquela figura de linguagem que se toma a parte, se toma o todo pela parte, né? Ou a parte como se fosse o todo. Então, esses costumes do levirato, que faltou no caso, porque não tinha um cunhado para casar, essa é história social. Essa história é uma parte que representa um todo. Todo aquele povo, tanto hebreu como moabita, tinha o costume do levirato. E voltam para Belém. E em Belém, de novo, tem um costume da história social que aparece aí. É que na colheita, os cantos do plantio, se a gleba, território, a terra plantada, era retangular ou quadrada, devia ser, tinha ângulos. E nos ângulos, nos cantos, aquilo não era colhido pelo dono, aquilo era deixado para os pobres. Era também uma política que hoje chamariam de política social. E ela vai colher nesses ângulos. E também aquilo que caísse durante a condução do que foi colhido, ou se seria colhido numa carroça ou num balaio, o que caísse do balaio, o que caísse da carroça, o trabalhador não apanhava. Caiu, deixa no chão, que é para os pobres, né? E Ruth vai apanhar as coisas que caem do recipiente onde a colheita foi acomodada, ou colher os frutos dos cantos da plantação. E o dono da plantação, que se chamava Boaz, Boaz observou Ruth e ficou interessado e recomendou os trabalhadores que a respeitassem. E aí temos história social de novo, né? Se era preciso recomendar que os trabalhadores respeitassem uma moça pobre que estava apanhando fruto do chão, porque talvez não houvesse tanto respeito nessas ocasiões, né? E Ruth colhe. Quando ela volta, a sogra Noemi, que tinha até mudado de nome, estava muito desgostosa, porque perdeu o marido e os 2 filhos, e tinha mudado de nome de Noemi, que é graciosa, para Mara, que quer dizer amarga. Então, Ruth vai narrar o que aconteceu durante o dia para a sogra, e vai dizer quem era o benfeitor, o dono da terra. Mara, a ex-Noemi, agora Mara, diz: esse cara é nosso parente. Se é nosso parente, ele está na linha sucessória para o levirato, que era o costume de um parente casar com a viúva, porque tinha uma linha sucessória.
Quem devia casar com a viúva era o cunhado. Mas se não tinha um cunhado, entrava outro parente, mais próximo, conforme os graus de parentesco. E Boaz, o dono da terra, que mandou que respeitassem a moça e deixassem cair bastante parte da colheita para ela apanhar, para ela não fazer uma coleta pobre, com poucas coisas que caíssem dos balaios ou das carroças, deixar cair bastante. Né? Então, agora, Ruth sabia que aquele homem, que era um homem de posses, que tinha sido generoso com ela e respeitoso, também era parente de Noemi, agora Mara, e, portanto, estava na linha sucessória do levirato. E aí, Noemi vai aconselhar Ruth a pegar o marido. Né? E é interessante porque a orientação que Noemi dá à Nora, apesar de estar aí num período de uns 700, 800 anos antes de Cristo, aliás, é bisavó de Davi, mas está mais de 900 anos antes de Cristo. Portanto, há uns 3.000 anos do nosso tempo. É muito parecido com conduta, vale muito para o nosso tempo. Né? Então, isso fala de uma continuidade da natureza humana. Diz que existe uma natureza humana, que é uma divergência que eu tenho com a antropologia e a sociologia moderna e a história moderna, que querem dizer que não existe natureza humana, tudo é historicamente produzido. E eu digo, não é bem assim, porque determinados aspectos da conduta humana, nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes épocas, eles têm aspectos comuns. Esse comum é porque tem um núcleo que é natural, não é histórico. Né? E não é tão pequeno esse núcleo. Então, nós vimos que a sogra estava orientando a Nora a pegar marido. Né? E o que ela vai dizer? Bem, vai haver a festa da colheita. Então, espere que ele beba bastante vinho. Parece que é muito atual essa recomendação. E entra na tenda dele. E deixa os calçados do lado de fora. Ou seja, cria uma situação comprometedora. Uma situação comprometedora que se torne pública, porque você deixa os calçados do lado de fora. Os seus calçados do lado de fora. Então, quem passar por ali está vendo que você está na tenda dele. E ele bebeu bastante vinho. Muito bem. E Ruth segue a orientação da sogra. E Boaz devia ter bebido muito mesmo, né? Porque ele só vai perceber que Ruth estava na tenda, deitada aos pés dele. No dia seguinte, quando acorda, né? E toma um susto. Ei, menina, o que você está fazendo aqui, né? Mas não se preocupe, não, que eu vou casar com você, né? É uma coisa que... Situação comprometedora que leva a casamento não está tão distante dos costumes do nosso tempo. E ele era um cara muito correto. Mas ele não estava na linha, ele estava na linha sucessória, mas não estava no primeiro lugar da sucessão, porque era pelos graus de parentesco. Tinha um outro parente de Noemi, ou do falecido marido de Noemi, que era um parente mais próximo do que Boaz. Então, Boaz, que queria o casamento, tem que falar com esse outro que estava na frente dele na linha de sucessão. E vai lá e diz como é, cara. E leva 10 testemunhas lá na porta da cidade, que era o lugar onde tomavam decisões e se fechava acordo. Não tinha cartório e
E se fechava o acordo na presença de testemunhas, e ele pergunta: você vai querer casar com a moça? E o cara disse: não, não quero não. O cara sabia que Noemi e agora Mara e Ruth tinham chegado ali pobres, tanto estavam pobres que ela tinha ido apanhar resto de colheita na propriedade do Boaz, né? E aí o cara, pelo enredo, parece que o cara era muito sensível às questões financeiras e não quer. E não, pode ficar para você. Então eles trocam as sandálias, que era um símbolo de negócio fechado. Eles trocam as sandálias na presença das testemunhas e agora é Boaz que vai casar com Ruth. Bom, então vimos aí que nós temos fatos e atos. Os fatos começa com uma seca em Belém. O próprio lugar, porque eu comecei dizendo que toda narrativa tem 3 elementos: ambiente, personagens e enredo. Agora, o ambiente tem um aspecto fático. Belém, terra árida, passou por uma seca. É fato. Aí, personagens tomam decisões, são atos. Aí, Noemi e o marido saem da casa do pão e vão para o campo da dúvida, Moabe. Saem da terra onde viria a vida, o Messias, e vão para o campo amaldiçoado dos seguidores de Moloque. E lá o marido e os filhos dela morrem e deixam, os filhos morrem e deixam 2 viúvas. Então ela, fato, morte é fato. Morte aí não foi homicídio, nem foi suicídio, não é ação voluntária, não é ato, é fato. Ficam 3 viúvas, é fato. 3 viúvas pobres, é fato. E aí Noemi decide voltar para Belém Efrata, para a casa do pão. Aí ela tinha perdido a fé quando saiu da casa do pão e tem a fé avivada quando volta para a casa do pão. Voltar é ato. Na casa do pão, ela encontra um parente que vai assumir o levirato, vai casar com Ruth. Na decisão de voltar, ela dispensa as noras. As noras podem ficar com as suas famílias de origem. Uma das noras decide ficar com ela. É ato. As 2 voltam. A nora vai apanhar restos de colheita numa propriedade na época da colheita. A decisão de ir apanhar restos de colheita é ato. O dono da plantação, Boaz, recomenda que respeitem a moça e deixem cair bastante fruto para ela. É ato. Ela volta para casa com uma grande coleta de alimento e narra para a sogra o que aconteceu. E a sogra vai instruí-la de forma que o personagem, o novo personagem que entra em cena, está na fila do levirato, na fila para casar com ela, e vai instruí-la como pegar o marido. Instruir é decisão voluntária, é ato. Ela segue a instrução da sogra, é ato. Dorme ou passa a noite na tenda do Boaz, que tinha bebido bastante. Faz conforme a sogra ensinou. Foi uma decisão voluntária, foi um ato. Mas, uma vez consumado o ato, nós temos um fato. Agora Boaz acorda com um fato. A moça está dormiu, passou a noite na tenda com ele. Era uma coisa muito séria, muito grave nos costumes da época, que mulheres podiam ser apedrejadas se quebrassem os costumes, as regras das condutas na época. Então, Boaz, que era um homem íntegro, era um homem generoso, tão generoso que mandou deixar cair muito fruto para que a Ruth recolhesse o que caísse dos balaios ou das carroças. Então, ele decide casar com ela.
certamente porque também já estava interessado, desde o momento que recomendou, fez tanta recomendação aos empregados com relação à moça, que ninguém mexesse com a moça e tal, né? Mas decide casar com ela. É um ato. Vai procurar o parente mais próximo, quer dizer, era um homem íntegro, ele não quis cortar a fila, ele não quis quebrar nenhum costume, ele quis seguir as regras. Foi lá, se entendeu com o parente mais próximo da viúva, ou do falecido marido da viúva, e se entende porque o parente mais próximo renunciou, abdicou do direito de casar, porque aí quem casava com a cunhada assumia o ônus e o bônus do casamento. Né? O que era o bônus? Era o patrimônio que a viúva tivesse, né? E o desfrute da viúva. E qual era o ônus? Era assumir dívidas que a viúva tivesse e o sustento da viúva e de filhos que a viúva tivesse. No caso aí não tinha filhos, mas teria o sustento da viúva. Não tinha... A narrativa não fala em dívidas, mas descreve uma situação de pobreza de Noemi e Ruth. Então, não teria vantagem material. E o parente mais próximo não se interessa. E aí Boaz se interessa, casa. E, mais uma vez, temos uma afirmação, ou reafirmação, da integridade do Boaz, porque ele, primeiro, protege uma moça pobre que está apanhando o resto de comida, o resto de colheita, depois, e recomenda que ela deva ser respeitada. Depois ele decide casar quando ela está dentro da tenda e cria uma situação delicada. E, pelo terceiro momento, ele respeita o direito do parente mais próximo e vai lá e só vai casar se o parente mais próximo ceder para ele esse direito. E então casa com a moça. Né? E aí o que nós temos, atos e fatos de uma família, de personagens de uma família, que também tem um sentido simbólico. Sair de Belém, a casa do pão, onde se deveria esperar a vida do Messias, vai para o campo da dúvida, no campo da dúvida, e seguir para a terra dos adoradores de Moloque, termina sendo decepcionante, não dá certo. Ou seja, quem sai da casa do pão para o campo da dúvida, quem perde a fé e vai para o campo da dúvida, não leva vantagem nisso. Ela retorna para a casa do pão, e aí tudo dá certo. Dá tão certo que desse casamento, um bisneto vem ser rei de Israel, que é Davi. E não apenas vem a ser o rei de Israel, porque também da descendência desse rei virá o Messias. E esse rei será o rei de mais destaque, de mais importância na história de Israel. Nunca mais Israel teria um rei como Davi. Nem Salomão, porque Salomão se destacou porque era muito sábio e muito rico, mas não teve a grandeza de Davi. Porque Davi, enquanto Salomão resolveu as questões diplomáticas, as questões com os povos vizinhos, que algumas traduções chamam de gentios, outras pessoas mais duras chamam de ímpios, e outras pessoas chamam de pagãos. E esses povos, Salomão se entendeu com eles diplomaticamente, casando com princesas deles. No que Salomão quebrava uma regra, que era não casar com gentio. Né? Mas Davi não. Davi conquistou a terra prometida toda, o que faltava conquistar pela espada. E reinou com sabedoria. E errou feio, mas errou muito menos do que Salomão. Né? E foi muito mais um homem de fé. Foi um homem de fé que não fazia acordos com os gentios. E Salomão fazia era negociar. E, inclusive, ao negociar, ele introduziu deuses que as princesas estrangeiras traziam para dentro de Israel. E trouxe muito problema para a família e para Israel. Né? Então, nós temos uma história, uma biografia metonímica,
Os mais exigentes dizem uma sinédoque, que é um tipo de metonímia, que é metonímia por número, né? Um número grande representado por um número pequeno, um número grande, uma nação representada por uma família. Mas, de qualquer maneira, é uma subespécie da metonímia. Estou, né? Aqui voltando às figuras de linguagens que eu estudei há um pouco mais de meio século. Né? E temos uma história social, temos uma história, uma micro-história, e temos uma biografia, né? que eu chamo de biografia metonímica. E em tudo isso nós temos atos e fatos que têm simbolismos. Tem o simbolismo da crise na fé, durante uma provação que é a seca, tem o simbolismo do desastre que foi seguir para o campo da dúvida, para a terra dos moabitas, dos adoradores de Moloque, da volta, que é uma retomada da fé na casa do pão, e do sucesso que foi a volta, né? Da bênção que foi essa volta. E temos condutas pessoais. Temos a conduta de uma das noras que aceita o conselho da sogra e não permanece solidária com a sogra e volta para a casa dos pais. E temos uma nora, que é Ruth, que permanece fiel ao lado da sogra para o que desse e viesse, porque ela, quando resolveu seguir a sogra, que não tinha mais filhos para casar com ela, não sabia o que ia dar. Ela não sabia que ia encontrar um Boaz, que além de ser um homem íntegro, era um homem generoso e rico. Então, junta tudo que é vantagem. Então, é mais ou menos a síntese que nós temos aí, que descrevemos num estudo que fizemos o ano passado, e fizemos um texto para esse estudo, que eu dei uma olhada nele, consultei ele ainda agora, sobre os nomes das filhas da Noemi. Então, nesse estudo, nós falávamos no primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. O primeiro ato foi a primeira decisão voluntária, sair de Belém. O segundo ato, voltar para Belém. Mas repassamos aqui todos esses atos. E eu volto, então, a sugerir que os amigos formulem perguntas sobre isso por escrito depois para o canal, ou acrescentem alguma consideração, alguma ponderação, algum acréscimo, ou alguma retificação, e manifestem lá no like se aprovam ou desaprovam. E muito obrigado e até a próxima.